Olá, boa noite. Bem-vindo ao JA desta sexta-feira, dia 15 de junho. Você tem jogos instalados no seu smartphone? Gosta de videogame? E quanto tempo você gasta na frente do computador ou da televisão? Segundo a Organização Mundial da Saúde, o exagero em frente às telas é considerado transtorno mental. Mas há também aqueles que fizeram dos jogos uma profissão. Como identificar o limite saudável de contato com essa diversão digital? É o que você confere agora na reportagem de Fernanda Pena. É com os olhos grudados na tela do computador que Márcio passa as horas livres. Mas o aluno de psicologia garante, ele mesmo e o grupo de amigos gamers sempre se policiam para que os jogos não atrapalhem a rotina social e de estudos. Primeiro, as minhas prioridades de faculdade, então meu tempo de fazer trabalho, de estudar os meus livros, né, que eu faço psicologia, então demanda muita leitura. Aí depois, na minha ordem de importância, eu encontrando com minha namorada. E quando eu não estou estudando e quando eu não estou com minha namorada, eu estou jogando. E tem que ficar mesmo de olho no tempo à frente dos jogos. Quem ultrapassa 8 horas diárias pode já ter se viciado. O alerta é da Organização Mundial da Saúde, que passou a tratar o exagero nos jogos como transtorno mental. Segundo esta psiquiatra, seja criança, adolescente ou adulto, o excesso pode trazer diversos prejuízos à saúde e à qualidade de vida. Os pais levam o paciente para a gente, chega ao psiquiatra, né, psiquiatra infantil no caso, com uma queixa que não tem nada a ver com essa parte de dependência de jogo eletrônico, chega falando de outro assunto, então às vezes a gente diagnostica alguma doença, depressão, transtorno de ansiedade, pânico, tantas outras coisas, e investigando a história clínica a gente percebe que tem uma dependência de jogo eletrônico, então um uso muito maior do que o habitual. E uma segunda situação é quando a família já chega com essa queixa. Eu trouxe o psiquiatra porque ele está com uma dependência de jogo. O que é isso, né? O que é a dependência? A característica primordial é um uso com muitas horas, a ponto de prejudicar a qualidade da relação interpessoal, familiar, prejuízo de obrigações familiares simples, né? Prejuízo escolar. Se por um lado é preciso haver limites para quem joga, por outro há um mercado em crescimento por trás dos games. Um levantamento de 2016 mostrou que o setor no Brasil naquele ano faturou mais de US$ 1,5 bilhão de dólares, 25% a mais do que em 2014. Fato que leva a uma busca maior por cursos na área e uma profissionalização do setor. A minha vontade é aprender essa parte mobile de jogos, né? Hoje a gente trabalha com outras ferramentas. Eu pretendo utilizar desses conceitos de gamificação para aperfeiçoar, né? Porque eu sei que a tendência no mercado hoje em dia, tanto no mercado de aplicativos como nos jogos mesmo, é entrar nessa área. Tem família que ainda torce o nariz para quem fala uma coisa dessas. É o que afirma este professor de jogos digitais. Alexandre diz que, além do entretenimento, os games podem ser educativos, lúdicos e até utilizados na reabilitação de pacientes ou no ensino de idiomas. Fora isso, a área forma profissionais polivalentes. Não basta ser só um programador da área de TI. Você tem que ter um conhecimento muito amplo, né? Desde a parte de storytelling, edição de vídeo, edição de áudio, edição de som, música, iluminação, modelagem 3D. Então, um profissional que vai para essa área, ele acaba se tornando um profissional muito completo. Formado em jogos digitais, Felipe hoje trabalha como programador de games e aplicativos e não pensa fazer outra coisa. Não somente jogar muito, mas ser muito bom fazendo jogos. Duas empresas de Belo Horizonte foram alvo de uma operação da Polícia Federal nessa manhã. A ação contou com a participação da Receita Federal e da Controladoria Geral da União. Essa é a segunda fase da Operação Anfíbia, que revelou um esquema de fraudes em processos de licitações e desvios de verbas federais e estaduais na Secretaria de Saúde de Minas. Policiais federais, fiscais da Receita Federal e da Controladoria Geral da União chegaram cedo ao endereço das empresas LR Design e R Barros Equipamentos Promocionais. Eles procuravam documentos que possam ajudar nas investigações que correm em segredo de justiça
sobre um suposto esquema de desvio de dinheiro em negócios milionários com o governo de Minas. Os contratos investigados são de propaganda do combate à dengue e à gripe e foram fechados durante a gestão do PSDB, sendo que alguns foram mantidos pelo atual governo do PT. Esta é a segunda fase da Operação Anfíbia, que revelou um esquema de fraudes em processos de licitações e desvios de verbas federais e estaduais na Secretaria de Saúde de Minas. Os investigadores cumprem mandados de busca e apreensão nos galpões de 2 empresas que funcionam aqui no bairro Camargos e que trabalham na área de prestação de serviços de eventos. A casa do proprietário das empresas, que fica em um condomínio de Nova Lima, também foi alvo da operação. Um parente do empresário disse que celulares foram apreendidos. Segundo a Polícia Federal, a R. Barros foi subcontratada pela SP Promoções, alvo da primeira fase da Operação Anfíbia em março desse ano. Na época, foi cumprido mandado de busca e apreensão de documentos na casa da jornalista Gisele Bicalho, ex-assessora da Secretaria de Saúde no governo do PSDB. Ela foi exonerada. A jornalista era lotada no gabinete do deputado estadual Antônio Jorge, do PPS, ex-secretário de Saúde. Ele não é investigado. As investigações começaram em uma auditoria da Controladoria Geral do Estado. O objetivo do contrato era a prestação de serviços nas áreas de propaganda, promoção e merchandising e eventos referentes ao combate da dengue e da gripe entre junho de 2012 e junho de 2016. Coloca num edital de licitação cláusulas que direcionam a licitação para determinada empresa, tá? Você coloca cláusulas que diminuem a capacidade de controle do Estado sobre a prestação desses serviços e que aumentam de forma desarrazoada os lucros da empresa contratada. Esse contrato ele foi inicialmente estimado pela Secretaria de Estado da Saúde em R$ 7.200.000. Mas essa estimativa, de acordo com a fiscalização da CGU, teve um acréscimo em média de 87% nos valores de mercado daqueles itens que estavam sendo licitados. Um empresário de Itaúna está no banco dos réus acusado da morte da ex-mulher. Ela foi asfixiada, levou um tiro na cabeça e ainda teve o corpo queimado. O plenário do Fórum de Itaúna ficou lotado para o julgamento do empresário Euler Andrade Rodrigues, de 51 anos. 5 homens e 2 mulheres compõem o conselho de sentença. Euler é acusado de matar Dênia Alves Silva Rodrigues, de 48 anos, em 29 de novembro de 2016. O corpo da diretora escolar foi encontrado dentro desta caminhonete na zona rural de Itaúna, próximo à MG 050. De acordo com a perícia, Dênia foi asfixiada em casa e depois levada para o local, onde levou um tiro na cabeça e teve parte do corpo carbonizada. Dênia e Euler estavam separados havia 2 anos, mas moravam na mesma casa. Segundo a promotoria, Euler tramou todo o crime porque queria ser o único dono do imóvel. O casal, apesar de ter se divorciado no ano de 2014, ele ainda estava na administração do patrimônio e se recusava a entregar a casa para a esposa. Ele vinha ameaçando ela, há dezenas de testemunhas comprovam isso, inclusive os próprios filhos, e ele nada mais fez do que concretizar as ameaças. Euler nega o crime. Do dia 30 de novembro de 2016 até o presente, não há nos autos, no precário entendimento deste defensor, não há provas concretas nos autos de que Euler Andrade Rodrigues seria o autor deste homicídio. O advogado de defesa ainda disse que o relacionamento dos dois era conturbado, mas sem ameaças. Eles brigavam diuturnamente, como os próprios filhos atestam nos autos, mas ele jamais procedeu dessa forma, ameaçando a esposa de morte. Segundo o Ministério Público, o empresário contou com a ajuda de um comparsa que ainda não foi identificado. Na época do crime, a polícia apurou que o acusado comprou uma arma em Belo Horizonte. Em buscas e apreensões no estabelecimento comercial dele, que é um motel aqui na cidade, foi encontrado um revólver calibre 32. Ele e o sócio dele responderam pela guarda compartilhada dessa arma e foram condenados. A investigação concluiu que o sócio não participou do crime. Para a promotoria, não há dúvida que Euler matou Dênia. Na realidade, ela foi morta por asfixia mecânica. O tiro na cabeça e o fogo foi só para disfarçar, tentar simular um assalto.
A sentença saiu agora, no começo da noite. Euler Andrade Rodrigues foi condenado a 19 anos e 8 meses de prisão por homicídio qualificado e falsidade ideológica. Ele foi absolvido do crime de ocultação de cadáver. Mais de 20 veículos foram queimados em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e em Monte Carmelo, no Alto Paranaíba. As ocorrências foram registradas entre a noite de ontem e a madrugada de hoje. Segundo a PM, em Uberlândia, o primeiro registro foi em Ferro Velho e próximo dali outros 2 carros foram queimados. Já em Monte Carmelo, o incêndio foi dentro de um pátio do Detran. As chamas atingiram 14 carros de passeio, 2 carretas e 2 caminhões. Em ambos os casos, a polícia descartou a relação com os ataques que ocorreram no início do mês. Veja agora imagens de um assalto em Passos, no sul de Minas. Uma mulher chegava em casa quando foi rendida e teve o carro levado por 3 bandidos. Ela ainda foi agredida por um deles. A vítima para o carro e espera o portão da garagem abrir. Repare que outro veículo está atrás. Neles estão os criminosos. Um dos bandidos armado desce do carro e rende a mulher. Ele abre a porta e faz ameaças de morte. Outros criminosos chegam. Segundo a polícia, um ladrão chegou a puxar o cabelo da vítima, que cai no chão. Ela se levanta. No fim da ação, os criminosos levam o veículo. A Polícia Militar de Passos não prendeu ninguém. A mulher teve ferimentos nos joelhos e ombro. Em Alfenas, um bandido furtou uma loja, mas na hora de sair foi pego em flagrante pela dona do estabelecimento. Populares ajudaram a segurar o criminoso até a chegada da polícia. No vídeo dá pra ver que o suspeito entra na loja e repara o local. Como ele não vê ninguém no estabelecimento, vai direto ao caixa. Ele observa e confere mais uma vez o local. Nesse ângulo não dá pra notar com detalhes, mas segundo a comerciante, ele furtou R$50. Nesse momento, ela teria escutado um barulho estranho e corre para ver o que estava acontecendo. O suspeito tenta sair, mas é surpreendido e alcançado pela mulher. Populares que passavam pelo local ajudaram a comerciante a segurar o ladrão até a chegada da polícia. O suspeito, identificado por Davi Leandro Nascimento dos Santos, de 29 anos, foi preso em flagrante e levado para a delegacia da cidade. Ainda segundo a polícia, o homem teria saído no último dia 12 do presídio e deve retornar para o local. E em Machado, também no sul de Minas, 2 criminosos assaltaram um posto de combustível. Com uma arma, eles ameaçaram o frentista durante todo o tempo da ação. Repare nas imagens que os criminosos chegam em uma moto. O garupeiro desce e anuncia o assalto. Ele ameaça o frentista com uma arma e leva cerca de R$200. Veja também que o frentista não reage. O bandido está nervoso e aponta o revólver para todo lado. Os 2 fugiram sentido ao bairro Jardim das Oliveiras, em Machado. A suspeita é que a moto usada na ação tenha sido roubada na MG 179. A Polícia Militar segue em rastreamento. A rua Guararapes, no bairro Novo Glória, aqui em BH, já foi local de vários acidentes, alguns deles noticiados aqui no Jornal da Alterosa. Nessa semana, a prefeitura resolveu recapear a via, mas outra avenida da região continua toda esburacada. A Avenida Abílio Machado, na região noroeste de Belo Horizonte, é uma das vias mais movimentadas da cidade. Mas, segundo motoristas que trafegam aqui, há tempos ela está esquecida. Esse asfalto tá um lixo, viu? A gente paga imposto aí, não adianta nada. Em alguns trechos é difícil identificar o que é remendo e o que é asfalto. Só tem remendo, não tem asfalto não. Dentro do carro a gente consegue perceber melhor os reflexos da precariedade do asfalto. A trepidação sentida aqui dentro é muito forte. Todo dia esse trajeto aqui, ida e volta. Bom demais. Bom demais. Do binominal direto quanto esburacaiada. Na rua Guararapes, na mesma região, o asfalto precário foi o responsável por vários acidentes. Um carro pegou a senhora aqui, ele mora aqui, ó. Isso tudo por causa desse asfalto? Por causa desse asfalto aqui. Mas depois de insistentes denúncias, a prefeitura iniciou o serviço de recapeamento da via. Começaram a mexer e eu creio que vai melhorar. Tem que melhorar, tem que mudar isso aí. Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte informou que, no momento, a Avenida Abílio Machado não está programada para ser recapeada.
Você costuma atravessar a rua fora da faixa ou dar aquela corridinha entre os carros para cortar caminho? Pois é, não deveria. Essa atitude pode custar a sua vida. Em caso de idosos é ainda mais perigoso e a atenção deve ser redobrada. Até maio desse ano, 154 pessoas com mais de 70 anos de idade foram atropeladas, segundo a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais. 1 segundo de desatenção e você pode não chegar ao destino. Em pouco tempo, registramos inúmeros casos de idosos se arriscando entre os carros. E a desculpa para isso é sempre a mesma. Porque eu estou correndo aqui, cada médico está em cima da hora. Porque eu estou com meu marido ali internado, estou com pressa. Alguns são mais audaciosos, misturam duas imprudências. A de não atravessar na faixa e a de usar o celular enquanto se arriscam. Outros nem param para se explicar. Tô vendo que vocês estão com pressa, por isso que não usaram a faixa pedestre? Sim, não. Só no ano passado, a seguradora que opera o DPVAT, o seguro que indeniza vítimas de acidentes de trânsito, pagou mais de 17 mil indenizações para a faixa etária acima de 65 anos. A coordenadora do Núcleo de Educação para o Trânsito do DR Minas explica que, além de ter de se adaptar a uma nova realidade, com mais carros nas ruas e um trânsito bem diferente a de outros tempos, os idosos têm ainda que se preocupar com o processo natural de envelhecimento, quando muitas funções ficam comprometidas. Ele já não enxerga tão bem, ele já não escuta tão bem, ele já não tem o equilíbrio como ele tinha antigamente. Então, isso tudo faz com que ele seja mais vulnerável. Então, o idoso é como uma criança no trânsito, a gente tem que ter cuidado com ele. Estatísticas da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais mostram um crescimento assustador do número de idosos atropelados. Em 2017, 53 pessoas foram atropeladas, entre 60 e 69 anos. Até maio de 2018, já foram 168 atropelamentos na mesma faixa etária. Já para os idosos com mais de 70 anos, no ano passado foram 48 vítimas. Até maio deste ano, o número subiu para 154 pessoas. A idosa Enir Batista, de 78 anos, entrou para as estatísticas quando, no começo desta semana, foi atropelada na Avenida Assis Chateaubriand por um ônibus, quando atravessou fora da faixa. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Para evitar acidentes, Roseli dá dicas de como os idosos devem se comportar no trânsito. Ao caminhar, usar um sapato adequado, confortável, ficar atento à via, ficar atento no passeio, porque nós temos muitos obstáculos. Nunca andar perto do meio-fio, um pouco mais encostado, porque se ele desequilibrar, ele ainda tem como se organizar e não corre o risco de cair na via. A Copasa informou que o abastecimento de água nos bairros Barro Preto, Calafate, Carlos Prates, Centro, Floresta, Lagoinha, Lourdes, Padre Eustáquio, Prado, Santa Efigênia e Santo Agostinho, aqui em Belo Horizonte, vai ser interrompido neste domingo para obras de interligação de redes de água. A previsão é que o abastecimento seja normalizado de forma gradativa no decorrer da noite do mesmo dia. A circulação marítima deixa o tempo nublado e com chuva ocasional no sul, no Campo das Vertentes e na Zona da Mata. Céu claro a parcialmente nublado nas outras regiões. A sensação de frio aumenta no início da manhã na área central, no sul e sudoeste do estado. Na capital, mínima de 16 e máxima de 26 graus. Em Lima Duarte, a temperatura vai de 12 a 20. De 15 a 25 graus em Barão de Cocais. Varia entre 16 e 27 em Santa Rosa da Serra. E em Teófilo Otoni, mínima de 10 e máxima de 30 graus. Moradores do bairro Masterville, em Sarzedo, região metropolitana, estão revoltados com um bota fora. Eles alegam que no local está sendo descartada lama retirada de esgoto. Há 10 dias eles estão jogando esse barro que vocês podem constatar aqui, que vem do bairro Tirol de Belo Horizonte. Ele é cheio de cloroformes fecais, é um bairro altamente tóxico, esse barro, e simplesmente eles estão jogando aqui. É um aterro de resíduos sólidos da construção civil. Se todo mundo dar uma estudadinha, ele possui várias categorias. Nós fizemos os estudos ambientais, todos que a prefeitura pediu. A única coisa que condiz com a reclamação dos moradores é a questão do barro muito molhado. O que está acontecendo que é um aterro de resíduos da construção civil que está licenciado
e tem inclusive o alvará de funcionamento. É comum acontecer o descarte de material de construção civil, como eles estão falando, produzir esse mau cheiro, ter essa terra grossa, lameada, com esse aspecto de resíduo de esgoto? Não, lógico que não. Resíduo da construção civil é classe A e classe B, não tem esse cheiro. A população também chamou a polícia para fazer um boletim de ocorrência para registrar a indignação deles em relação a isso. Inicialmente nós paralisamos, os caminhões ali de estar julgando esse material e acionamos os órgãos responsáveis do meio ambiente, da prefeitura e do Ministério Público para poder acompanhar aqui e verificar a legalidade desse material que está sendo julgado aqui, bem como a qualidade dele, se é nocivo ou não à saúde e ao meio ambiente. E a população que não foi autorizada a entrar está toda aguardando aqui fora, porque aqui está todo mundo muito revoltado com a implantação desse descarte de resíduos que está sendo feito aqui. Está jogando lama podre aqui, acabando com o asfalto, as nossas vizinhanças aqui, os nossos colegas aqui, criança e criança, mulher grávida. E nós vinha sem perigo nenhum, nós entrava aqui, não tinha problema nenhum. Hoje a gente não pode mais encostar aqui, sabe? Porque corre risco de muitas coisas, sabe? Daqui a pouco, depois do intervalo, vocês vão ver que está chegando a hora da estreia do Brasil na Copa. E o clima da torcida só vai esquentando, né? Veja o mutirão que moradores de um bairro de Juiz de Fora fizeram para pintar as ruas de verde e amarelo. Eu volto já. Está chegando a hora. O Brasil estreia na Copa nesse domingo, às 15h. E o clima da torcida, que estava meio morno, vai esquentando, né? Em Juiz de Fora, moradores de um bairro fizeram um mutirão e cada um contribuiu com o que pôde para pintarem as ruas com as cores da nossa bandeira. O verde e amarelo na rua já deu outro ânimo para os moradores. O pessoal começou a ficar empolgado e entrando no clima da disputa na Rússia. A gente aqui está todo mundo empenhado, né? E todo mundo torcendo e tudo vai dar certo. O pequeno Arthur, de 1 ano, vai para a primeira Copa. O menino já está com as cores do Brasil. Toda a empolgação na hora de enfeitar a rua começou depois que o pessoal percebeu que os vizinhos estavam meio desanimados. O Kleberson e a Camila foram os responsáveis por juntar o dinheiro. Os tesoureiros da rua não ficaram parados na parte mais importante do trabalho. A gente resolveu sair pedindo a colaboração dos moradores. A gente foi aqui no mercadinho lá da esquina. Aí cada um deu o que podia dar. O Vander também ajudou com a doação de algumas tintas. Ele é pintor e deu as sobras do próprio trabalho para os moradores. A gente espera que ganhe e traz uma taça pra gente, né? Dá uma alegria pro povo, já está sofrendo demais. A prefeitura orienta que quem desejar enfeitar as ruas deve pedir uma autorização no Espaço Cidadão. Além disso, depois de 20 dias que a Copa terminar, as pinturas devem ser retiradas. Para pedir a autorização, o interessado deve levar RG e CPF e descrever o tipo de intervenção solicitada. Legal, né? O Jornal da Alterosa fica por aqui. Um ótimo fim de semana para você. Tchau!